E aí, Rough Students, beleza? Welcome to the podcast number 10, né? Estamos no número 10 já hoje. Tô super feliz, não sei se estão sabendo, I don't know if you heard, não sei se vocês ouviram, né? I don't know if you know, não sei se vocês sabem. Mas eu acabei de ser eleito funcionário do mês aqui na RAF. I just got elected. Eu acabei de ser eleito funcionário do mês. Tô super feliz, Employee of the Month, né? A gente teve um voto, um candidato, eu ganhei. Então estou super feliz. Pode checar no meu Instagram, meu post agradecendo a equipe toda da RAF. Então muito obrigado, hein, pessoal. Obrigado, Rafa. Guys, vamos começar. Preciso falar de vocês. Eu já falei disso aqui várias vezes no meu Instagram, Facebook, o que é que seja. Estou fazendo um curso de história gratuito no YouTube, né? It's a free history course. It's specifically European history, né? É especificamente a história europeia. E é tão legal, porque não é só informação sobre o passado, ok? It's not just information about the past. Não é isso. Eu estou ganhando uma visão macro da humanidade. Isso é muito legal e é muito importante, né? Você olhar para o passado de uma forma diferente, né? Eu gosto muito de história e acabei gostando ainda mais por causa desse curso. Você começa a entender muitas coisas que acontecem hoje, elas vêm se repetindo há muitos anos, né? Então, muita coisa que acontece hoje não era para ser surpresa, né? Não era para ser surpresa. Vou ensinar uma coisa legal aqui, um jeito legal de falar isso. It wasn't supposed to be a surprise. Não era, beleza, it wasn't, ok? Agora tem essa palavra no inglês que não dá para traduzir para o português, tá bom? Não traduz, mas o supposed to be, é o suppose no passado, supposed. Supposed to be significa era para acontecer, era para ser assim, ok? Então às vezes a gente fala assim, não era para ser assim. It wasn't supposed to be like that. Né? Não era para ser assim. O supposed to be é o que deveria acontecer, né? Às vezes a gente usa na negativa, né? It wasn't supposed to be. Por exemplo, às vezes a gente está trabalhando em equipe, né? Isso é muito importante para quem trabalha em equipe, né? If you work in a team, né? Cada um tem sua responsabilidade. Each one has their own responsibility. Vamos dizer que no final do projeto ali alguém pisou na bola, alguém não entregou. Somebody didn't deliver, né? Alguém não entregou, alguém não cumpriu sua parte. A gente pode falar, olha, você deveria ter feito isso. Era para você ter feito isso. Esse deveria ter feito, era para você ter feito, é o supposed to, né? Você era, né? Passado. You were supposed to do this, né? Era para você ter feito isso, né? You were supposed to do this. Então é bem legal, né? Então, eu estava voltando, né? Tem muito evento acontecendo hoje que não era para ser surpresa. It wasn't supposed to be a surprise, porque vem se perpetuando há muitos anos, né? Uma das frases mais legais, esse curso ele dá muita informação sobre o passado, mas de vez em quando ele pondera, né? It ponders about something. Ele pondera às vezes. E ele ponderou numa frase assim, ele disse, vamos falar em inglês primeiro, vamos ver se vocês entendem. Religion adapts to culture and culture adapts to religion. Então ele falou isso, né? Olha, na história europeia, eles começaram no século XVI. Então isso é de uns 500, 400, 300 anos atrás, tá certo? Isso já vinha acontecendo, né? Então naquele tempo, desculpa, deixa eu só traduzir a frase, né? A cultura adapta-se à religião e a religião também se adapta à cultura, né? Isso vai acontecendo na sociedade. Deixa eu só fazer um exemplo rápido para hoje em dia. Por exemplo, o novo Papa, né? Ele é super receptivo, né? Por exemplo, para homossexuais. Só um exemplo, tá bom, gente? No passado não era. Né? Mas a igreja precisou se adaptar à cultura, porque a nossa cultura é completamente receptiva a homossexuais cada vez mais, graças a Deus, né? Enfim, retornando, né? Então ele dá essas frases para a gente ficar ponderando sobre o passado, for us to ponder about the past, e aí você começa a ter outra ideia de
do que está acontecendo hoje em dia, né? Então, no passado, a gente se adaptava, muita gente acreditava muito, por exemplo, em diabo, né? Até hoje, né? Claro, tem gente que acredita. O que acontecia no passado? Aconteciam muitos desastres naturais, a gente chama no inglês de natural disaster. Olha só essa palavra em natural, vem de nature, né, de natureza. Essa pronúncia normalmente o pessoal dá uma escorregada. Nature, natural disasters. Não havia explicação. There was no explanation. Não havia explicação. There was no explanation. Ou there wasn't an explanation. Então o que eles falavam? Pô, isso daí é um ato divino, né? Esse é um ato, é o diabo fazendo coisa ruim pra gente. Ou se alguém é atropelado, alguém morre, é o diabo, né? É coisa ruim. Não havia explicação. Então a cultura toda, a religião toda era voltada para o diabo. Eu estou na parte do iluminismo, the Enlightenment. Nessa parte do iluminismo, né, eles já começam a estudar muita coisa e descobrir. So they study and they discover new things, new facts, né, novos fatos. Então aí deixa de ser um ato do diabo, ou as coisas boas também um ato de Deus, elas deixam de ser e passam a ser eventos naturais do nosso mundo, natural events of our world, ok? Então vai se adaptando mesmo, a religião vai se adaptando à cultura. E não é só isso, ele dá muitos exemplos, né? They give us many examples throughout the course, né? Throughout, adoro essa palavra, é animal, principalmente porque ela é enorme para escrever, ela é difícil de ler, mas ela tem um significado super relevante e muito bom. Throughout significa durante todo. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu trabalho durante o ano todo, o ano inteiro, ok? Throughout the year. I work throughout the year, ok? Eu venho treinando durante a semana. I have been training. I've been training throughout the week, né? Essa palavra é muito legal, throughout, ela é enorme. Quando você usa, você se sente o fera do inglês, é muito da hora. Então, throughout the course, eles mostram isso daí, muitas mudanças, né? A crenças naturais da sociedade que vão se transformando de acordo com a cultura. Então, você acaba ganhando uma visão macro da história, né? Eles chamam de lentes, né? A longo prazo, uma visão macro, né? Long term, macro lens, né? Lentes macro, e da história você analisa e você acaba analisando hoje em dia também, né? Uma visão macro, né? Então você percebe que talvez por exemplo, vamos voltando para a questão homossexual, né? Um homem podendo namorar outro homem em público, para você talvez hoje em dia não seja grande coisa, né? Mas essas pequenas coisas de dia a dia, no final elas influenciam a comunidade, a sociedade como um todo, né? The community as a whole, né? Isso ele explica lá no curso pra gente, né? Bem, muito legal. It's very cool, it's so cool. I'm very excited about this course. Então ele mostra como que isso, no final, impacta na nossa visão macro. E quando você estuda a história, você percebe, você fala só desses eventos macro. Mas essa história de dia a dia, das coisinhas pequenas que a gente faz no dia a dia, fazem muita diferença, impacta muito no que acontece no mundo, né? Ele fala também muito legal. Vou falar em inglês de novo, a frase que ele fala, hein? Lá naquele curso. The way that you see yourself has a great impact on the world as a whole. De novo, repetindo. The way you see yourself has a great impact on the world, né? O que ele está dizendo? A maneira que você se enxerga, que você se vê, tem um impacto muito grande no mundo. E é muito óbvio, né? Você percebe as pessoas, quando saem na rua protestar, não adianta, dá resultado. Se você sair em massa, né? If the big masses go out on the street and protest, you have a result. You always have a result. É meio que automático, né? It's an automatic thing. If many people go out to protest about one thing, não adianta, vai acontecer o que elas querem, né? E isso é um exemplo desse poder, de como você se vê. Se você se vê com poder, você vai ter poder. E se você se vê sem poder nenhum, você com certeza não vai ter influência nenhuma, né? Então, achei muito legal. Esse curso de história chama European History. O canal, the channel is
Crash Course. Provavelmente estou me repetindo aqui, eu já falei dele antes, mas eu gosto de ficar falando porque eu acho espetacular. E, para terminar, sou tão fã desse canal, né, desses cursos que eles têm vários, né, não só isso, eles têm sobre biologia, engenharia, línguas, literatura, eles têm vários cursos diferentes, né, computação tem tudo. Eu sou muito fã da história desse canal e essa semana passada eles postaram a história do canal e aí eu virei ainda mais fã, porque eles postaram o propósito deles, their purpose, ok? O propósito deles, que não é ter milhões ou bilhões de visualização. Não é isso, não é de views, né? Eles querem fazer algo de qualidade, eles querem fazer algo principalmente para professores poderem usar com seus alunos em sala de aula, um conteúdo de qualidade, né? A quality rich content, um conteúdo rico em qualidade. Então coloco quality, hyphen, né, em inglês, né, desculpa, rich. Então é rico em qualidade. Dá para você fazer isso no inglês, né? Quality rich, né? Rico em qualidade. Um conteúdo rico em qualidade, quality rich content. Dá para fazer isso com praticamente tudo do inglês, tá bem? Dá para se transformar muita coisa em adjetivo bem curto. Enfim, essa é a ideia deles. E eles são gratuitos, né? Mas eles pedem ajuda, né? Se você puder ajudar. E eles falam, olha, realmente, a maioria das pessoas, most people que assistem nosso canal, most people that watch our channel, cannot afford to pay us, né? Olha que palavra legal. Cannot ou can't, tanto faz, né? Cannot afford, cannot afford to pay us, né? Esse afford no inglês, significa poder pagar, poder bancar, né? Poder comprar alguma coisa. E eles não podem, né? Eles sabem, a maioria das pessoas não pode pagar pra gente. Então a gente pede para aqueles que possam que nos paguem, que é que a gente possa continuar oferecendo esse conteúdo de qualidade. Aí você imagina public schools teachers, né? Essas crianças, essas escolas públicas sem verba nenhuma vão ter acesso a um conteúdo de qualidade por causa desse curso. Olha que animal, né? Isso é um baita de um propósito. It's one hell of a purpose. Um baita de um propósito, eles chamam de one hell of a purpose, né? Um baita de um propósito. Hell de palavrinha inferno mesmo, tá? Não traduz agora porque não dá certo, mas um baita de um propósito, one hell of a purpose. Então virei super fã. Então eu tô aqui divulgando mesmo, que se dane, vai lá assistir, fuck it, se foda, fuck it, vai lá assistir porque é animal esse canal, escolhe um curso que você gosta e some videos they have Portuguese subtitles. Em alguns vídeos eles têm legendas em português, você pode checar, ok? We are about to hit 13 minutes, a gente tá para bater 13 minutos, então eu vou encerrar, I will wrap it up, and I'll see you next time, ok guys? Thanks for watching, thanks for listening, bye bye.